Olá! Os Estados Unidos anunciaram uma tarifa adicional de 25% sobre uma série de produtos brasileiros, numa decisão do presidente Donald Trump que amplia as tensões comerciais entre os dois países. A medida levanta dúvidas sobre seus impactos para o agronegócio, a indústria, o câmbio, a inflação e os investimentos, além de trazer à tona questões geopolíticas que vão muito além do comércio exterior. Para analisar o que está por trás desta decisão e quais podem ser seus desdobramentos para o Brasil, especialmente para Mato Grosso, conversamos hoje com o economista e professor Vivaldo Lopes, um dos mais respeitados analistas econômicos do Estado. Vivaldo Lopes, seja muito bem-vindo à nossa República, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite mais uma vez para nos ajudar a entender como está aí a conjuntura nacional diante desse tarifaço dos Estados Unidos. Mais um, né? Mais uma tentativa. E eu queria saber logo de cara o seguinte: qual é o verdadeiro significado desse tarifaço? Ele é, de fato, uma guerra comercial ou é só um gesto político? Não, de guerra comercial tem muito pouco, viu, mano? Ele tanto a primeira onda do tarifaço, o Brasil está lidando com duas ondas. A primeira em julho do ano passado foi desfeita a partir de um posicionamento muito firme do governo federal, uma capacidade de negociação boa do governo federal e uma boa aliança que o governo federal fez com o empresariado nacional, que estavam muito afetados, as indústrias brasileiras, empresas exportadoras brasileiras. Esses empresários, por sua vez, fizeram boas articulações com os empresários parceiros importadores lá dos Estados Unidos. Essa força aí, junto com a fragilidade das medidas, essa aliança empresarial aqui, política aqui, com o governo federal, diplomacia do governo federal e uma boa aliança empresarial da indústria brasileira com os empresários americanos, tirou. E a fragilidade, a argumentação do tarifaço primeiro... A fundamentação muito ruim. Muito ruim, muito fraca. Tanto é que as próprias empresas americanas, mesmo depois de retirado o tarifaço que o Trump impôs no mundo inteiro, as empresas americanas questionaram e entraram com ações, mais de 60 ações, junto à Suprema Corte americana, no ano passado. A Suprema Corte julgou e decidiu que eram inconstitucionais as medidas unilaterais tomadas em abril e implantadas em julho do ano passado. E determinou que o governo federal americano devolva para as empresas americanas 361 bilhões de dólares. Desses 361, há 3 semanas atrás, o governo americano já depositou 81 bilhões, reconhecendo que errou, sobretaxou errado as empresas americanas, e aí, a partir daí, eles começaram a construir um novo arcabouço legal, usando uma outra legislação, para voltar a tributar. Está no mapa dos Estados Unidos 60 países que deverão ser tributados. O primeiro dele foi o Brasil. Bom, então, a argumentação, sob o ponto de vista comercial e econômico, é frágil, não para em pé, não se sustenta. Então, na análise de todos os especialistas que a gente verifica, são unânimes em dizer o seguinte: ela tem um componente apenas ideológico e político, é mostrar força, poder dos Estados Unidos e, principalmente, querer a submissão dos países por meio da tarifação alfandegária comercial. O Brasil resistiu, não quer ceder soberania, não quer ceder alguns itens importantes que eles querem no Brasil, como o PIX, ceder espaço para as Big Techs, para os cartões de crédito, não quer ampliar acesso, dar acesso de qualquer jeito para os minerais raros, críticos. Então, isso mostrou a resistência do Brasil. E aí, uma posição bem diferente. As medidas agora tomadas, que começam a funcionar agora, elas têm um componente apenas de pressão política e tentativa de submissão e quebrar a soberania. Não tem outra explicação para isso, não. Agora, essa é uma decisão de Donald Trump
isoladamente, uma visão solitária dele, ou é essa articulação política de Marco Rubio, da extrema-direita americana, que se junta com a extrema-direita brasileira para criar um factoide político, alguma coisa que possa influenciar no processo eleitoral brasileiro? É isso? Olha, Mauro, nas análises que eu acompanho, tanto lendo a imprensa local, os especialistas locais, principalmente os especialistas americanos, né, no meio de várias manifestações dos grandes jornais americanos, primeiro, há um convencimento mesmo do governo republicano que ganhou as eleições de que essa é uma ferramenta de poder, de recuperar poder no comércio global e de um processo de reindustrializar os Estados Unidos, que perderam muitas indústrias para países asiáticos, para a China, para o México, para o Canadá, Vietnã e outros. Esse é um posicionamento claro deles, desde a campanha, e é geral entre os conservadores republicanos e a ultradireita americana. Além disso, os ultradireitistas que estão junto com o Trump, eles querem ainda usar a ferramenta do comércio exterior e das tarifas como um reposicionamento de poder dos Estados Unidos perante o mundo. Eles entendem que a China está ocupando um espaço que sempre foi dos Estados Unidos e precisa reposicionar. E esse reposicionamento é a força, é no porrete, não é na diplomacia e nem no convencimento. Então eu atribuo, depois dessas leituras todas, que de 0 a 100, a decisão, por exemplo, de tributar o Brasil e de fazer o que fizeram na Venezuela, de 0 a 100, 75% desses falcões ultradireitistas, como Marco Rubio, que é o ministro das Relações Exteriores, James O'Grady, que é o responsável pelas relações comerciais com os países, e outros que estão logo abaixo do presidente Trump, eu atribuo que eles tiveram mais participação nessa decisão, aliados com a extrema-direita brasileira, do que ao presidente propriamente dito. Quando você fala de ocupar esse espaço comercial, que a China está ocupando o espaço comercial, a China me parece que já está muito adiantada, pelo menos em muitos setores, né? Principalmente aqui na América Latina. E no mundo todo, né? No mundo todo, né? Política de... na verdade, os Estados Unidos é o seguinte, eles se entrincheiraram muito no poder de compra da economia americana. Em determinado momento, isso que hoje é um veneno dos Estados Unidos, que os países produzirem lá, exportarem para os Estados Unidos, foi induzido pelos próprios americanos, no final da década de 80 e de 90. Por quê? Com alto custo dos insumos, alto custo da mão de obra americana, uma atuação muito forte dos sindicatos e pressão internacional, questões ambientais e sociais, eles deliberaram que era muito mais prático eles deixarem as fábricas produzirem em outros países, eles criarem as soluções, inventarem as coisas nos Estados Unidos, nas universidades americanas, nas empresas que desembolsam muito dinheiro nos Estados Unidos para pesquisar, fabricar em outros países e trazerem de volta. Exemplo, o Vietnã. A Apple hoje, a grande parte da produção da Apple hoje está na China. Made in China. E no Vietnã, por exemplo, em Singapura, está em outros países. E aí traz o produto. Vamos dar um exemplo, eles criaram o iPhone. Uhum. E aí, a partir de determinado, ficou muito caro produzir o iPhone dentro dos Estados Unidos, em fábricas dentro dos Estados Unidos. Aí eles exportaram as fábricas. Fabriquem fora daqui, com custo menor, sem questões ambientais, sem tanta pressão trabalhista, que onera o custo da mão de obra, e aí nós trazemos para vender aqui para o mundo todo. Ocorre que alguns países, como é o caso da China, não se contentaram apenas em ser uma fábrica. Eles passaram a também criar soluções. E aí, hoje, a China é a grande indústria do mundo. Hoje, basicamente... de tudo, né? Vou dar só um exemplo. Mauro, a pandemia demonstrou isso. Quando veio a pandemia, 95% dos medicamentos, máscaras que precisavam para combater a pandemia estavam sendo produzidos da China. E aí os Estados Unidos levou um susto.
Por quê? Para combater a pandemia dos Estados Unidos, eles dependiam muito das importações de medicamentos, de soluções que estavam sendo fabricadas, mesmo sendo de empresas americanas ou europeias. Hoje, 95% dos antibióticos consumidos nos Estados Unidos são produzidos na China. Imagina, Mauro, se a China resolver falar por 60 dias, ela não vai exportar antibiótico para os Estados Unidos. Então, não precisa explodir bomba nenhuma, né? Não precisa explodir bomba nenhuma. Então, essa dependência da fábrica, das e fábricas... não é só isso, né? Você imagina se nacionaliza na China. A Apple nacionaliza tudo daqui para frente, é tudo chinês. Acabou. E aí? É um problema. Então, virou um problema, claro, de segurança nacional, mas também de perda de poder, né? Enquanto os Estados Unidos pararam um pouco e recuaram a sua participação no comércio global, a China tem aumentado paulatinamente. Você considera... Estou falando do comércio global, com alguns países mais. O Brasil, por exemplo, se você olhar 15 anos atrás, a China comprava pouquinha coisa do Brasil, né? Nossos principais parceiros comerciais eram os Estados Unidos e a Europa. Hoje, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. É a que mais compra carne bovina, é a que mais compra soja, milho e outros produtos brasileiros. E avançaram mais quando os Estados Unidos sobretaxaram a China em 2017. No primeiro governo Trump, ele já tinha sobretaxado a China. Ela recuou e passou a comprar mais de outros países, principalmente do Brasil. Então, hoje a China importa por ano, precisa de 130 milhões de toneladas de soja, por exemplo. Só no Brasil nós estamos mandando 50, 60 milhões de toneladas de soja para a China. E pode aumentar, né? E pode aumentar. Se continuar esse... eu tenho outras coisas para falar sobre o tarifaço em si, mas é que esse assunto acabou caminhando para um outro rumo, depois a gente retoma isso aqui. Essa política, nós estamos falando bastante da China, a China invade o mercado brasileiro de automóveis, mas que não são fabricados na China, são fabricados aqui no Brasil, em grande parte. Já estão sendo fabricados no Brasil, gerando emprego aqui, imposto aqui, enfim, tecnologia local, etc. Como é que você avalia esse caminho? Que a China leva o lucro embora, né? Mas tem um lucro social aqui, econômico também para o Brasil, ou não? Ainda é pouco, né, Mauro? Veja bem, a China, esse movimento dela, exportar produtos de informática, exportar carros elétricos, é um movimento que está acontecendo no mundo todo. A Europa só não está mais porque a resistência na Europa é muito maior. Porque lá que são as grandes fábricas, lá que está a BMW, está a Audi, a Volkswagen, né, a Mercedes. Então há uma resistência maior. Mesmo assim, ela avança muito, ofertando carros elétricos em toda a Europa. E também nos Estados Unidos. Voltando ao exemplo das fábricas, 80% dos carros da Tesla, por exemplo, que se tornou um monstro mundial como empresa fabricando carros elétricos, são produzidos na China. E 60% hoje dos carros da Tesla são vendidos na China. Veja bem, então ela não só avança em termos de vender, exportar mais, mas ela é um mercado consumidor de 1,5 bilhão de pessoas. Né? É muita gente. 1 bilhão. Os Estados Unidos tem 320 milhões de habitantes. Mas a China tem 1,5 bilhão. Então, veja bem, ela avança. Aqui no Brasil, indo direto na sua questão, é o seguinte: a China começa com um movimento de exportar veículos prontos ou semi-prontos, né? Aqui no Brasil ela fez assim durante os últimos anos. Mais ultimamente já tem três grandes fábricas chinesas já produzindo aqui no Brasil. A maior dela é a BYD, que comprou a fábrica da Ford lá em Camaçari, na Bahia, lá de Salvador. Então, eles já produzem. Num primeiro momento, eles trazem o carro semi-montado. É um carro totalmente feito na China
Ele vem em containers que são conectados, montados aqui. Aí tem um outro semi-pronto, que já vem só uma parte é feita aqui e montado aqui. Agora ela já caminha, está previsto agora para setembro, ela já começar a fabricar integralmente parte dos carros na fábrica lá da BYD. Então é um movimento que ela faz. Primeiro, explora o mercado, acostuma a gente, mostra para o consumidor que tem um carro de boa qualidade, elétrico, que não consome combustíveis fósseis e acessíveis, né? Eles estão vendendo carros baratos, carros elétricos aqui. Aí depois, se comparado com a indústria nacional de carros convencionais, eles são proporcionalmente bem mais baratos. Aí, em seguida, eles começam a montar fábricas, ou construindo fábricas novas, ou comprando fábricas de quem está querendo desativar aqui, ou já tem fábrica. E, em alguns casos, eles fazem parcerias, como eles fazem, por exemplo, com a Stellantis, que produz várias marcas, Peugeot e outras, né? Citroën, eles fazem uma parceria. A fábrica fabrica seus carros e fabrica também os carros chineses. Então, resumo, hoje a China tem aqui no Brasil 15 marcas de carros sendo vendidas. Todos os carros, 15 marcas chinesas. Dessas 15, 3 já são fabricadas aqui. Então, é um mercado que é interessante para a China, o mercado brasileiro. Divaldo, a gente vai para um pequeno intervalo, volta já, continuando com esse papo, tentando entender porque isso tudo vai nos levar aos Estados Unidos de novo. A preocupação geopolítica que os americanos têm hoje com a China, que é o principal concorrente comercial dos Estados Unidos, é uma luta capitalista, né, entre um país comunista e um país completamente... Na verdade, eu acho que esse capitalismo de mercado da China é muito mais eficiente do que o mercado americano, do ponto de vista do capitalismo. Tem menos amarras que a democracia impõe, né? Ela não tem muitas dessas amarras democráticas, por exemplo. É verdade. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante, bem antes do primeiro empurrão, do primeiro apertão, do primeiro tapa. E o mais preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos, reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesmo. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite. Antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não sai daí, que eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o professor, doutor, economista Divaldo Lopes, que entende tudo sobre economia, sobre geopolítica e acompanha esse movimento que vem preocupando muitos setores da economia brasileira. A gente vai afunilar para isso, mas vamos continuar no nosso papo mais macro. A gente percebe que a China ganha espaço, não só aqui no Brasil, a gente já falou isso, no mundo inteiro, comprando, estabelecendo como parcerias importantes do ponto de vista comercial. Com o Brasil é fundamental a China, não dá para imaginar o Brasil sem comércio com a China hoje, né? Quebraria o nosso agro, e também traria problemas para os chineses, obviamente, né? Essa forçação de barra dos Estados Unidos, esse componente geopolítico de querer pressionar governos e países, nações do mundo inteiro, para que se voltem para os Estados Unidos, se submetam ao interesse norte-americano, isso parece que não está dando resultado. Ou está, Divaldo?
Eu não vejo assim não, Samara, até porque as forças econômicas, geopolíticas, mundiais são muito fortes para serem mudadas de rumo só por vontade de um país ou de um líder de um país, né, que é o caso dos Estados Unidos. Eu me lembro ainda... Mas nós temos muitos países, como a nossa vizinha Argentina, sob Milei, que está muito interessada em cada vez mais se subordinar aos interesses. Mas a Argentina é o seguinte, Mauro, imagina que você tem conta num banco e de repente está devendo 100 mil reais no banco e você tem uma renda mensal de 5, de 3 mil. Aí de repente o dono do banco chega para você e fala, olha, eu vou até ajudar a resolver a sua situação, mas você tem que fazer isso e isso para mim. Então, você acaba se submetendo. A Argentina está nessa situação, ela está quebrada financeiramente, mas também tem uma afinidade ideológica. E também muito tem uma forte, identidade ideológica. Há uma sintonia de dois governos de ultradireita, um na Argentina, outro nos Estados Unidos, que tem sinergias. Mas, além disso, a Argentina tem... Em que medida isso pode afetar a América Latina? É que a gente tem, afeta visto... pela influência. Hoje você já tem alguns países que estão... A América Latina, vamos pegar a América do Sul, de certa forma, ela tem algumas ondas, né? Nós tivemos um certo período de extrema-direita, de direita, aí houve algumas rupturas, esses países se tornaram ditaduras, foi assim no Chile, foi assim no Uruguai, foi assim na Argentina, foi assim aqui no Brasil, foi assim no Paraguai, foi assim na Bolívia. Então houve uma onda de ditaduras. Essa onda de ditadura foi substituída por regimes democráticos e logo na saída essas soluções, porque a resistência às tiranias, às ditaduras, foram lideradas por jovens, pelos setores mais da classe média mais intelectualizada e pelos partidos de esquerda. É natural, então, quando você sai da ditadura, esses líderes ocupem os espaços democráticos. Foi assim em todos esses países. E um encaminhamento mais progressista nessas políticas públicas. Passado aí 4 décadas ou 5 décadas depois, começa uma nova onda de endireitamento aqui na América do Sul. Então nós já temos governos de direita nesses lugares todos, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, agora na Colômbia também, enfim, na Venezuela. Mas numa outra condição. Uma outra condição, mas está ocupada pela direita dos Estados Unidos, enfim. Então, está ocupada pelos Estados Unidos e uma esquerda a serviço da direita americana. A Argentina, a Venezuela é o seguinte, eles colocaram uma fantoche lá, chamada Delcy Rodrigues, mantiveram uma pessoa que eles viviam acusando que era um dos maiores traficantes do planeta, chamado Cabello, né? Uhum. E mantiveram lá com a condição que eles virassem vassalos dos Estados Unidos. Hoje a Venezuela é governada por 2 telefones, por 2 pessoas que ficam nos Estados Unidos. É o secretário do Tesouro americano, que cuida das finanças, é o ministro da Fazenda, e por Marco Rubio, que é o ministro das Relações Exteriores. Ele deve estar gostando de brincar disso. Ele está adorando isso, porque ele está governando a Venezuela sem precisar passar por nenhum processo de votação, de eleição, sem sair da sala dele e tendo as pessoas lá na Venezuela que fazem exatamente o que ele quer. Então, ele está governando, os Estados Unidos está líder. Você tem ideia, Mauro? Sabe como que funciona na Venezuela? Vamos dizer que ele exporta 10 navios com toneladas de petróleo, que é o principal produto da... Esse dinheiro, quando é vendido, alguém compra, esse dinheiro não vem para a Venezuela, ele cai numa conta do Tesouro americano. Aí senta toda manhã o secretário do Tesouro americano e o ministro das Relações Exteriores, Marco Rubio, os dois sentam e definem quanto daquele dinheiro que vai ficar lá no Tesouro americano e quanto que vai para a Venezuela e como que deve ser aplicado. Isso é uma aberração, né? Aberração. Então, na verdade, eles estão roubando o petróleo. Eles estão fazendo o que os piratas faziam antigamente, saqueando. Saqueando, exatamente. Então, veja bem. Agora, afeta, porque há uma certa onda, uma sinergia, pressão. Os Estados Unidos têm todo o interesse de pressionar os países a ter sinergia ideológica, governos. Os Estados Unidos, especialmente os que estão agora lá, eles não têm muita vontade de ter governos simpáticos, que tenham correlação com eles. Eles querem subordinar. Vou dar um exemplo.
Qual o grande aliado dos Estados Unidos na Europa, por exemplo, que também é de direita, de quase extrema-direita? É a Itália. A Itália hoje é liderada por uma primeira-ministra, por um partido da direita, e da direita mais quase radical. E você vê o presidente americano está trombando, brigando com a primeira-ministra italiana, porque ela ousou não, por exemplo, aceitar exatamente o que os Estados Unidos queriam na guerra do Irã. Então, ele não quer relacionamento, ele quer imposição e subordinação. E aqui o Brasil não tem essa tradição. Né? O Brasil nunca teve essa tradição de ficar submisso a país nenhum. Né? Ele sempre teve a posição. Nos governos militares. Mesmo nos governos militares. Olha, veja bem. Um limite, né? O Brasil, em pleno governo militar, e quando tinha uma forte sintonia com os Estados Unidos e era muito amparado pelos Estados Unidos, no momento que ele teve que escolher o seu programa nuclear, ele foi pegar a tecnologia da Alemanha. Irritou muito o governo americano. Mas mesmo os generais da ditadura disseram o seguinte: a soberania da escolha da melhor solução. Nós queremos ter energia nuclear no Brasil. Nós vamos fazer a escolha. Escolheram o sistema americano. Alemão. E não americano. Então, o Brasil nunca teve tradição de submissão, não. Então, é natural que os governos daqui não se submetam rapidamente a nenhum país. E isso contraria muito o que os Estados Unidos desejam para a América do Sul, a América Latina de forma geral. Outro exemplo de resistência tem sido o México. Também tem mais à esquerda. Um exemplo de maior resistência era México, Colômbia, com um governo mais à esquerda, que agora vai ser substituído, o Chile, que já foi trocado também, e o Brasil. E justamente são os países que mais os Estados Unidos atacaram: México, Chile, Colômbia e o Brasil. Então, aí isso é, assim, vamos dizer, o mais imediato. Mas na leitura geoeconômica, geopolítica, o grande temor dos Estados Unidos é que a China aumente a sua influência aqui na América do Sul. Então, também há uma preocupação de firmar a posição e aumentar a relação com os países para evitar que a China faça. Vou dar um exemplo bem prático. A China, no ano passado, inaugurou o maior porto de exportações lá no Peru, com capital totalmente chinês. E ela vem fazendo esses investimentos onde que é possível. Né? Ela comprou terminais fortes aqui no Porto de Santos. Né? Mas isso acendeu as luzes de preocupação lá nos Estados Unidos, porque ela está fazendo um posicionamento bem avançado lá no Peru e facilitando a saída de produtos para serem exportados para a China. Do lado da China, não é nem tanto o interesse de influência geopolítica ou geoeconômica, é necessidade mesmo. Um país que tem 1,5 bilhão de pessoas para alimentar, ele tem que ter... E não produz quase nada, pouco do que ele come. Do ponto de vista da alimentação. Da alimentação, eles têm que ter garantias de médio e longo prazo. Porque a China tem uma longa história de escassez e milhões de pessoas morrendo de fome. Né? Então há sempre essa preocupação. Mas os Estados Unidos não aceitam isso com tranquilidade. Agora, por outro lado, a China também não pode recuar depois que ela ocupou a posição de segunda maior potência econômica do mundo. Não, nem tem como voltar para trás, porque tem resultados positivos, altamente positivos. A China é o seguinte, eles sempre brigam o seguinte: olha, quando essas Américas surgiram, nós já tínhamos 10 mil anos de existência. Então a gente tem paciência para esperar os movimentos passarem e a gente manter a posição. E age com uma inteligência ancestral, né? Não é algo assim de ímpeto. Um grito. Você pode ver desde o primeiro governo do Trump e agora no segundo, o tarifaço que teve ano passado e agora o que está lá. Você não viu um minuto sequer o Xi Jinping vir a público e falar grosso, né? Não precisa. Quieto, ele só age. Você pode ver, não teve nenhuma manifestação por parte do líder chinês contra-atacando, por exemplo, os Estados Unidos. Pergunta. O
Brasil tem condições de resistir a esse ataque da extrema-direita com os aliados aqui, esse ataque dos Estados Unidos, dessa política americana de tentar enfraquecer as relações brasileiras de toda maneira, sobretudo as comerciais, submeter o Brasil a diversos interesses, ou o Brasil tem recursos suficientes? Nós não estamos falando do recurso militar, pelo amor de Deus, né? Porque aí não tem como você bater, né? O Brasil não tem condições de brigar com o Paraguai. Vamos ser realistas, né? E nem quer, né? Nem quer, não é da índole brasileira, nem da tradição. A nossa tradição é de paz, é do diálogo, é da construção diplomática, é da defesa de bons caminhos, né? O Brasil tem essa... Por isso é muito respeitado também internacionalmente, com essas exceções, né? Que são... O próprio Estados Unidos sempre respeitaram o Brasil. E sempre teve bom relacionamento com o Brasil. São 200 anos de bom relacionamento. Independente de quem esteja no poder, né? Esteja no poder. Então, isso mostra que o Brasil... Agora, você acha correto, por exemplo, o Lula tem defendido que as Forças Armadas brasileiras sejam reforçadas. E não pode mais continuar. E isso que precisa se impor, que precisa se posicionar melhor militarmente. Essa é uma questão relevante ou é só uma necessidade, um certo temor de não ter a condição de garantir a soberania brasileira no caso de uma posição mais dura? Eu acho que é mais retórica, né, do ponto de vista de manifestar, o líder nacional, o presidente do Brasil, manifestando que há essa preocupação em proteger a segurança do país, reforçando as suas forças armadas. E também uma mensagem para os países vizinhos, né? Porque esse é um outro problema. Não pode duvidar que naquelas loucuras dos Milei da vida, dos Milei da vida ou Maduro, de repente eles queiram ocupar algum espaço fronteiriço ali do Brasil. Não dá para duvidar. Não. Então ele está mandando a mensagem, não é para os Estados Unidos, né? É local, para os vizinhos. Olha, eu estou reforçando para ninguém intrometer aqui. Mas, na sua opinião, mas não acho que seja... Esse é um caminho necessário? Eu acho que é necessário só de manter a soberania nacional e, principalmente, uma mensagem forte para as Forças Armadas brasileiras. Mas não acho que seja uma grande prioridade nacional fazer elevados investimentos nas Forças Armadas para a proteção do país. Veja bem, se você olhar Ucrânia, Eslovênia, alguns países ali da Europa que são fronteiriços à Rússia, aí tem mais sentido. Porque a Rússia tem a seguinte duas tradições que a gente vê na Rússia, ao longo de toda a existência da Rússia. É um país que quase sempre está em guerra e não tem um minuto de democracia. É um país acostumado com a autocracia e está sempre em conflito com os vizinhos ou com quem está mais distante. Então, não é o caso nosso aqui. Eu não vejo isso como muito relevante, mas é interessante o líder manifestar que não está descuidando da segurança nacional. Essa é uma questão importante para a gente pensar isso do ponto de vista de longo prazo. Porque, assim, o governo Trump ele estabeleceu uma política de medo, de agressiva, de intimidação. Né? É claro que se o mundo quiser responder, vai responder isso, né? Mas há um temor muito grande, né? Dessa coisa se avançar. O que me parece que mantém um certo equilíbrio ainda, por incrível que pareça, é a China, que acaba, nessa balança, né? Acaba tendo um pêndulo favorável para o resto do mundo. Né? Porque os Estados Unidos sabem que ele tem um limite. A partir de determinado limite, a China vai intervir e, militarmente, a China tem força que pode equivalente ou maior. Né? Os Estados Unidos está, com tudo que ele está massacrando iranianos, com tudo que ele fez, o que fez na Colômbia, né? Mas ele tem limitações também. Né? Embora seja a maior nação bélica do planeta, também tem limitações. Tem limitações né? legais e a gente percebe, por exemplo, nesse conflito com o Irã,
Quer dizer, nós estamos vendo um país pequenininho. Resistir a tanto tempo e criar mais dano nos Estados Unidos do que o dano dos Estados Unidos para eles. Né? A gente está assistindo isso. Não é uma coisa tão simples tão assim. Simples, né? Eu lembro né? quando começou a guerra da Ucrânia. Não, os Estados Unidos, com essa arrogância, ele podia, com essa coisa de dizer que é e tal, ele não conseguiu resolver o conflito da Rússia e da Ucrânia. Que ele disse na campanha, mais de uma vez, que resolveria em 24 horas, assim que ele assumisse. Palavras dele, foi em 24 horas ele resolveria. Aliás, com tudo que está sofrendo a ilha de Fidel, com tudo que está sofrendo Cuba, há 60 anos, miséria, todo o cerco que se acirrou demais com o governo Trump e o Marco Rubio, que tem origem cubana, os pais são cubanos, são exilados lá nos Estados Unidos, saíram de Cuba fugidos, né, por conta do regime de esquerda, que ele exerce, ele tem um ódio mortal, visceral, né, do governo cubano, né, e não mede consequências se afeta o povo, se não afeta. Parece que é uma coisa muito irracional, né? Irracional. É um ódio irracional. Está matando as pessoas de fome, de problemas de saúde grave e tal, por conta desse isolamento. Essa possibilidade de Cuba se estabelecer como uma nação livre, independente e tudo, resiste aos Estados Unidos. Há 60 anos. Há 60 anos e está ali, né? Há um tiro de distância. A quilômetros, né? Agora, Mauro, é que eles têm os Estados Unidos sempre vê como uma ameaça externa os movimentos, por isso que ele sai do seu território para combater, entendendo que aquelas ações em alguns países, podem refletir. O ápice disso é com o 11 de setembro, né? Que aí confirma teorias conspiratórias que tinham nos Estados Unidos, especialmente da extrema-direita, e da direita, de que era, sim, preciso você fazer guerras externas para evitar que entrasse em território. Nunca tinha ocorrido. Aí chega o 11 de setembro, meio que dá razão para isso. Sob o ponto de vista bélico, de guerra, eu não vejo, parece que os líderes mundiais não veem essa possibilidade. Dois temores que aparecem assim, na análise que a gente vê das pessoas que acompanham o Milhão. Um é porque o presidente americano o tempo todo está provocando a China para a China entrar numa guerra com ele. Isso vai justificar muitas atrocidades que eles querem fazer e a China não dá razão. Eles provocaram a China quanto puderam lá na Rússia e na Ucrânia. Ultimamente, as maiores provocações têm sido com o Irã, que exporta muito petróleo para a China, e a China está quieta, impassível e não quer entrar em guerra. Mas está vencendo a guerra comercial, né? Está fazendo outra guerra, que é a ocupação de espaço comercial no comércio global. Né? Legítimo, legal, sem nenhum problema. O outro temor, aí esse é mais preocupante, e eu me incluo nos que veem isso como uma ameaça. É o caos econômico que os Estados Unidos e o presidente americano podem causar. Porque a gente vê que toda a movimentação... Que não precisa nem da guerra, né? Não precisa. Para causar caos econômico, a maior ameaça, fome, miséria. A maior ameaça dos Estados Unidos, de quem está no poder agora lá, é esse grande caos econômico que pode causar no mundo todo. Esse sim é uma guerra que pega desde Alto Paraguai, que é a minha cidade, até as maiores metrópoles do planeta. E Alto Paraguai decide guerra, né? Decide guerra. Nós marchando e apoiando a Ucrânia, desde o primeiro dia, entendeu? Esses russos morrem de raiva dos nós lá do Alto Paraguai, mas nós botamos tudo que nós podíamos para apoiar a Ucrânia. Agora, veja bem, essa ameaça do caos econômico que o Trump, o presidente americano e o governo pode causar, esse sim é muito preocupante. Ivaldo, eu vou pedir para a gente retomar nosso papo, eu preciso chamar um comercial. Deixa eu te falar uma coisa importante. Nem toda violência é visível. Muitas começam com controle, com isolamento, com medo constante. Bem antes do primeiro empurrão, primeiro aperdão, primeiro tapa. E o mais importante e preocupante é que os primeiros sinais ainda são ignorados. A gente precisa compreender que comportamentos violentos, agressivos e possessivos não surgem do nada. Eles são aprendidos,
reproduzidos e naturalizados desde cedo. Por isso, preste atenção aos sinais. Ciúme excessivo não é prova de amor. Controle não é cuidado. Afastar você da família e amigos não é proteção. Tudo isso pode ser o começo de uma violência que tende a crescer com o tempo. Você não está sozinha. É possível romper esse ciclo e recomeçar com respeito, liberdade e segurança. Em Mato Grosso, vítima tem voz e agressor tem rosto. Saiba reconhecer os sinais. Acredite em você mesmo. Procure ajuda. Denuncie. Disque 180. Acredite antes que vire silêncio. Governo de Mato Grosso. Não saia daí que eu volto num instante só. Agora vamos falar de um assunto muito sério. Os casos de dengue continuam sendo uma grande preocupação. Mas a gente pode mudar isso se cada um fizer sua parte. Coloque areia nos pratinhos das plantas, elimine todos os focos de água parada, sendo limpa ou suja, seja em garrafas, calhas, potes, e mantenha limpas as caixas d'água e piscinas. É sempre bom lembrar de cuidar da nossa casa, do nosso quintal e da nossa rua. E se você sentir algum sintoma, como febre alta, dor no corpo, dor ao mexer os olhos, manchas vermelhas na pele, náusea ou vômito, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo. E não se automediquem. Com todo mundo se cuidando e se prevenindo, a gente consegue cancelar a dengue de vez. Esse é um alerta do governo de Mato Grosso. Nós estamos falando de geopolítica a partir do tarifaço de Donald Trump, que parece que vai fazer cócegas. Vai prejudicar alguns setores, obviamente, como tudo prejudica, né? Toda movimentação unilateral, sem jogo estruturado, combinado, acaba trazendo prejuízo, né? E prejuízo, aliás, multilateralismo é um assunto que eu queria que a gente tratasse agora, mas antes disso, só para a gente pontuar. A gente sabe que Mato Grosso acabou, em regra, no geral, saindo fora dessa briga, continua exportando, sem tarifaço, a carne brasileira, soja brasileira. O que prejudicou efetivamente o agronegócio de Mato Grosso? Tem algum ponto específico? Nada, porque o agronegócio não exporta para os Estados Unidos, né? O agro brasileiro não exporta para os Estados Unidos. Desde a primeira, ela não afetou tanto a gente, porque a gente quase não exporta para os Estados Unidos. Ou é para a China, ou para a Europa, para outros países. E um pouco que a gente exporta por exemplo, madeira serrada, que usa na construção civil americana. Então, quando a gente olha as medidas atuais, Mauro, no geral, o efeito que ela vai dar na economia brasileira, de forma geral, é próximo de zero. O Brasil vai exportar esse ano de 2026 algo próximo entre 375 bilhões de dólares a 400, no melhor cenário, no pior, 375 bilhões. Desses 375 bilhões, para os Estados Unidos vai ser algo em torno de 30 ou 35 bilhões. Portanto, os Estados Unidos representam das exportações brasileiras 9%. E dos 9% que ele exporta, ele está tarifando 3 mil produtos, mas isentou de tarifar 2.100 produtos. Então, os principais produtos que nós já exportamos para os Estados Unidos são isentos. Aviões da Embraer, entendeu? Vários produtos que interessam, café nosso, laranja, suco de laranja, vários produtos que interessam, que eles são muito dependentes, carne brasileira, eles não vão ter, portanto, não afeta, continua do mesmo jeito que vinha. Então, na prática, esse tarifaço agora, de julho de 2026, na economia brasileira vai ter um efeito muito baixo, mas ele tem um impacto maior em algumas empresas específicas que têm boa parte do seu portfólio de exportação voltado para os Estados Unidos. Empresas, por exemplo, de pescado, de frutas, mel, produtores de mel, a WEG lá em Santa Catarina, que exporta motores elétricos, é a maior indústria de motores elétricos do mundo, exporta muito para os Estados Unidos, mas tem planta industrial lá também, pode só, em vez de produzir aqui, mandar para os Estados Unidos, passar a produzir um pouco mais lá, né? Então não vai ter muito efeito. Aparentemente,
a intenção era mais de causar constrangimento político para o governo brasileiro. Basta Mas ver você acha que causou isso? Não vejo, ao contrário. Favoreceu. Favoreceu. A gente vê até o presidente Lula dar uma crescida exatamente, porque eles deram uma bandeira que ele queda. não tinha. A bandeira é de vítima de perseguição comercial por parte dos Estados Unidos e defensor da soberania brasileira. E como é que a direita brasileira fica nesse processo, Vivaldo? Por estupidez, né? Não é? Por estupidez. Eu nunca vi, Mauro, eu acompanho eleições, desde que eu estava na faculdade. Em 1982, nós saímos nas ruas pedindo voto para Padre Pombo, entendeu? Contra Júlio Campos, né? E de lá, é a primeira eleição que eu acompanhei. E depois, em 89, você, eu e outros, né, junto com Dante e outros, acompanhamos a primeira eleição presidencial, lembra? Em 90, que elegeu o Collor. Desde lá para cá, 90 até agora, eu nunca tinha visto pessoas que se querem líderes da direita brasileira saírem do Brasil, ir lá nos Estados Unidos e pedir, implorar, quase ajoelhar, para que o governo americano punisse o Brasil para que isso pudesse produzir efeitos políticos para a direita brasileira. Eu não tinha visto isso ainda. Nem o general, eu nunca vi nenhum general da época da ditadura. Os generais, em geral, são muito patriotas. Patriotas, nunca tinha visto uma cena dessa. Pessoas da direita, da extrema-direita brasileira, saírem daqui e lá ficar horas e horas pedindo para ser recebido por ministros ou por senadores ou pelo governo americano para pedir que sancione o Brasil. Isso acabou dando uma bandeira para o presidente Lula que ele não tinha, defesa da soberania nacional, independência do Brasil. E deve ser um dos grandes discursos eleitorais. Aparentemente, assim, as pesquisas já começam a indicar isso. Então, por exemplo, nas relações comerciais Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos é superavitário. Então, não teria razão nenhuma, do ponto de vista econômico, você penalizar um país no qual, no comércio entre você e ele, você vende mais do que compra. Você tem ganhos com os Estados Unidos têm ganhos comerciais com o Brasil. Isso sem colocar o componente de serviço. Quando você olha as big techs, Amazon, Google, Meta, e todas elas, e o Brasil é o terceiro maior mercado. O terceiro maior mercado deles. Então, o Brasil é muito interessante para as empresas americanas. Dos 12 grandes bancos americanos, todos eles, dos 15 maiores bancos americanos, 12 deles têm operações aqui no Brasil. Então, nós somos um mercado atrativo, interessante para os Estados Unidos. Nós geramos resultados positivos para os bancos, para as empresas americanas, para as indústrias automobilísticas americanas. Nós compramos muitos produtos da Apple, por exemplo. E estamos gerando emprego lá também. E estamos gerando emprego lá. Então, não há razão, do ponto de vista comercial e econômico, de penalização do Brasil, porque eles têm ganhos conosco. Então, a única razão é política ideológica, e, na minha leitura, a mais, vamos dizer, tacanha possível, porque é a política do... Uma esplendorosa besteira, né? Como diria Fiore Gigliotti, narrando o jogo de futebol, é uma estonteante e esplendorosa bobagem. Bobagem, é verdade. A gente percebe isso claramente. Mas isso preocupação nossa, claro, começa agora com o processo eleitoral. A direita, que teve uma contribuição importante para a vida brasileira econômica, a direita que eu falo, a direita civilizada, né? Que já entregou bons resultados para o Brasil. Bons resultados, e que não pode ser esculachada por conta desse extremismo doentio, né? De parte dela. De parte da direita. Né? Porque assim, é difícil você não categorizar. Você tem uma direita extrema, você tem uma direita que é complicadíssima, que é doentia, né? Que é essa direita bolsonarista. Infelizmente, tem que falar isso, porque não é possível. Né, que são movidos por coisa nenhuma. Tem gente que defende o bolsonarismo em Mato Grosso sem que Bolsonaro tenha feito um palmo de obra importante e relevante em Mato Grosso, que concluiu, parece que 50 quilômetros de estrada e ponto final. Né? O que veio para todo o país.
foi na época da pandemia, enfim, tudo que teve foi isso. Mas o que é o grande argumento? Ah, não, é porque ele é patriota, é porque ele defende valores conservadores. Enfim, eu não sei de onde isso tudo traz algum benefício comercial, social, de avanço da sociedade. Tem que pensar um pouco nisso. Me parece, não sei se eu estou sendo... Porque, assim, eu tenho certeza, o PSDB de Dante de Oliveira era um partido social-democrata, muito liberal, né, que defendia teses econômicas liberais, defendeu o resto, né, as privatizações, o desenvolvimento, a redução do tamanho do Estado, a redução do tamanho do Estado, uma série de medidas típicas do pensamento neoliberal, do liberalismo de direita. Quando se fala liberal, estamos falando da direita, né? Mas com foco no social, com foco no resultado social. Tanto é que as grandes políticas de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família, nasceram lá. Começaram com Fernando Henrique Cardoso. Então, tinha uma visão social de tudo, o projeto, o próprio resultado econômico do Plano Real, né, acabou se mostrando... Estabilizando a economia brasileira e melhorando a qualidade de vida de todo mundo, não é? Então, a direita não é ruim por ser direita. Né? O que é ruim, aliás, eu acho que a extrema-esquerda também é ruim. Ela produz o mesmo efeito nocivo da extrema-direita. Né? A gente precisa encontrar um equilíbrio. Mas, nesse momento, Valdo, você concorda que nós ainda estamos muito nesse torpor de não tentar, de muita gente tendo uma visão equivocada de tudo? Pois é, ainda estamos assim. Eu me lembro, assim, de uma aula de economia internacional e depois eu fui ver nos livros, o seguinte, acho que é um presidente americano, Ronald Reagan, não me lembro bem se é ele ou um anterior, que preocupado com o avanço, porque naquela ocasião tinha acabado a Guerra Fria e a Rússia estava em baixa. Decadência, né? Decadência. E aí ele queria saber quais as grandes ameaças nos próximos 50 anos dos Estados Unidos, que saiu da Segunda Guerra Mundial como a maior economia do mundo e se mantém até hoje. E aí os estrategistas, os militares que ele chamava, falavam um pouco e ele achava que não estava com uma boa resposta. Aí perguntou para esses assessores onde ele acharia uma pessoa que pudesse. E disseram para ele o seguinte, tem um professor de Harvard chamado Zbigniew Brzezinski. É um judeu polonês que veio corrido lá de Hitler, mas que a família estabeleceu nos Estados Unidos e era o maior estudioso de geopolítica do mundo e de geoeconômica. E aí ele chamou, conversando com Zbigniew Brzezinski. Mente brilhante mesmo, um estrategista militar, mas não era militar. E perguntou diretamente, o presidente perguntou para ele qual a grande ameaça que os Estados Unidos têm para os próximos 50 anos. Ele respondeu rapidamente, é a China se tornar capitalista. Se a China se tornar capitalista, nós estamos ferrados, os Estados Unidos. Estava certíssimo. Estava certíssimo. A China se tornou um país capitalista, de economia capitalista, com política comunista de Estado, e está aí deixando os Estados Unidos, encostando. Os Estados Unidos tinha uma potência econômica tamanho 100 e a China tinha uma potência econômica tamanho 8. Hoje os Estados Unidos têm uma economia tamanho 100, a China está em 80 já. Está se aproximando, já é a segunda maior economia do planeta. Então, eu vejo assim... E tem uma força bélica comparável. Comparável. Inclusive com atômica, né? Produção atômica. Veja bem. Agora, olhado isso no mapa mundial, os Estados Unidos parece que temem muito essa aproximação, esse avanço da China. E a direita brasileira, com pouco discurso aqui dentro, para convencer bem a população local de que eles são a melhor alternativa, e tiveram essa oportunidade de 2018 para cá. Você vê que na trajetória depois da redemocratização e com a possibilidade de reeleição, o Bolsonaro é o único presidente que não se reelegeu. A Dilma se reelegeu. Da pessoa? Mesmo estando numa situação de dificuldade. Em 2014,
o Brasil já tinha os primeiros sinais de uma recessão que só terminou em 2017. Veja bem. Então, aí começa a procurar uma bengala fora. Foi procurar, olha, de onde que eu vou tirar força para dizer para o brasileiro que nós somos a melhor alternativa. Foi procurar num governo conservador, com muita gente da extrema-direita lá nos Estados Unidos. E ao invés de trazer como uma possibilidade de parceria, por exemplo, seria razoável construir um bom discurso de que se eleger a direita aqui ia melhorar porque vai ter uma boa sintonia com a maior economia que é os Estados Unidos. Não, eles trouxeram os Estados Unidos para cá como uma ameaça. De forma de ameaça. Sob a forma de ameaça. Aí, de imposição. De imposição. Ruim, né? Eu estou vendo que é um discurso que não está pegando. As pesquisas, aliás, estão confirmando isso. Professor Vivaldo Lopes, meu querido amigo, eu tenho que encerrar o programa, já estourou nosso tempo. Queria muito falar um pouco da questão do multilateralismo, que eu acho que é uma ferramenta democrática importante para dar equilíbrio ao mundo, né? Não é uma coisa pequena, é uma coisa que é uma ferramenta mundial, quer dizer, de você estabelecer uma relação entre as nações de forma equilibrada, justa, negociada, priorizando o diálogo, o entendimento e princípios, né, de dignidade humana, de tudo, né, levando em consideração princípios que a gente não pode abrir mão, né, que ninguém pode abrir mão, seja de esquerda, seja de direita. A direita hoje abre mão de princípios da dignidade humana em discursos que a gente fica preocupado, né? E dá vazão para o surgimento do cristofascismo, de uma série de problemas, de doenças sociais, né? Que vão se alastrando por aí e a gente não sabe onde que isso vai terminar. Mas já fica o convite para a gente voltar a conversar. Uma nova rodada, né? Uma nova rodada. Aliás, da primeira vez que você esteve comigo aqui, a gente já combinou isso. Estou chamando você de novo por conta da próxima, mas já fica convidado para uma terceira rodada ou outras tantas para a gente continuar esse papo. Obrigadíssimo. Obrigado a você, Mauro. Eu sou sempre à disposição, né? Pela oportunidade de falar e pela nossa longa e saudável amizade. Muito bem. Esse foi Vivaldo Lopes. Ele enfrenta qualquer discussão de boteco tomando Guaraná, sem medo de falhar, certo? Não importa o quanto estejam bêbados os companheiros de mesa, né? Sobe na mesa, grita, berra. E na época de faculdade, só com Guaraná eu subia até na mesa. Desse jeito. Obrigadíssimo, Vivaldo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. E até a próxima semana com uma nova e tão importante entrevista como foi essa com o Vivaldo Lopes. Um abraço a todos.